Jesus, o maior psicólogo que já existiu. Capítulo 6. Entendendo o vício. Um certo homem de posição perguntou-lhe: Bom, mestre, o que devo fazer para ganhar a vida eterna? Jesus respondeu: Por que me chamas de bom? Ninguém é bom a não ser Deus. Conheces os mandamentos: não cometerás adultério, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. Tudo isso eu tenho observado desde que era menino, disse ele. Ouvindo isso, Jesus lhe disse: Ainda te falta uma coisa. Vende todas as coisas que tens, distribui o dinheiro aos pobres e terá um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Ao ouvir isso, o homem ficou triste, porque era muito rico. Vendo-o assim triste, Jesus disse: Como é difícil para os que têm riqueza entrar no reino de Deus. É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Lucas 18, 18 a 25. Algumas pessoas têm dificuldade em relacionar-se com Deus, mas como precisam ligar-se a alguma coisa, colocam objetos no lugar dele. É assim que Jesus define a idolatria. Ele sabe que o homem rico precisava renunciar à sua veneração pela riqueza para poder abrir espaço no coração de um relacionamento com Deus. Algumas pessoas têm dificuldade em relacionar-se com outras pessoas. Quando seus relacionamentos são ameaçados ou perdidos, elas os substituem por objetos. Era a definição de vício. O antigo problema da idolatria manifesta-se como o problema moderno do vício. Como descobriu o homem rico, quando os relacionamentos são substituídos por objetos, renunciar a este pode ser muito difícil. Apegar-se a um objeto para compensar a nossa necessidade de amor insatisfeito pode funcionar, mas temporariamente. A euforia que extraímos da posse de certos objetos pode nos fazer esquecer que, na verdade, precisamos de algo mais profundo. No entanto, como o objeto é apenas um substituto do amor que trocamos nos relacionamentos, essa satisfação nunca é duradoura. Precisamos retornar repetidas vezes ao objeto para afastar os sentimentos de vazio e insatisfação. Segundo Jesus, o ídolo é um substituto do amor, porque é uma tentativa de colocar um objeto no lugar de um relacionamento amoroso. O vício é um substituto do amor pela mesma razão. Lidar com as pessoas que não se sentem amadas e por isso se voltaram para o vício pode ser útil, mas somente durante algum tempo. Animar as pessoas que estão nessa situação também pode ser proveitoso, mas também é limitado. Apenas uma coisa é capaz de curar o vício humano e expulsar a idolatria: o amor genuíno. Os seres humanos só ficam satisfeitos quando experimentam o que é autêntico. O vício e a idolatria. Onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Lucas 12:34. Tim era um empresário inteligente e bem-sucedido que veio fazer terapia por insistência da mulher. Não havia problemas entre os dois, mas o casamento estava monótono. Logo descobri que as queixas da mulher de Tim estavam relacionadas ao fato de o marido, apesar de presente fisicamente, ficar distante, bebendo uma quantidade de uísque que o deixava sonolento e incapaz de conversar. Ela reclamava, acusando-o de estar encobrindo os seus sentimentos que ela queria muito conhecer. Sugeri a Tim que parasse de beber enquanto estivesse fazendo terapia, para que o casal pudesse lidar com tudo o que estivesse sentindo. Ele concordou, mas só conseguiu cumprir o combinado durante alguns dias. Quando seus sentimentos atingiram um ponto no qual ele se via ameaçado,
de ser obrigado a conviver com eles. Tim não conseguia resistir e voltava a beber. Como acontece com frequência em casos desse tipo, a terapia conjugal também começou a ficar monótona. Se as pessoas não conseguem expor seus verdadeiros sentimentos, nem mesmo a melhor terapia é capaz de produzir resultados. O ponto crítico aconteceu quando eu disse a Tim que não achava que a terapia irá poder ajudá-lo enquanto ele continuasse a beber. Infelizmente, apesar de perceber que estava destruindo seu relacionamento comigo e com a mulher, Tim não conseguiu parar. Sugeri que fosse a uma reunião dos alcoólicos anônimos, mas ele se recusou. Em vez de lidar com os seus sentimentos, Tim voltou-se para o uísque. Embora nunca fosse capaz de admiti-lo, a bebida passara a ocupar um lugar tão importante na sua vida que psicologicamente havia se tornado um vício e espiritualmente se transformara no seu Deus. Não sei como as coisas transcorreram depois para Tim, porque ele encerrou a terapia antes de conseguir mudar. Como o homem rico, na parábola de Jesus, ele simplesmente foi embora. Podemos escolher entre as coisas e os relacionamentos. Quando elegemos as coisas, submetemos a nossa vida a deuses que nos escravizam em vez de nos libertar. Jesus não tinha uma palavra para vício, mas ele compreendia que, quando criamos deuses que exigem a nossa atenção a ponto de destruirmos os nossos relacionamentos com outras pessoas, certamente estamos com graves problemas. A palavra que ele usava para isso era idolatria. Jesus disse algo ao homem rico: vende todas as coisas que tens, distribui o dinheiro aos pobres. Jesus desejava que o homem percebesse que as suas coisas ocupavam o centro de seu interesse. O homem tinha substituído um relacionamento genuíno com Deus por coisas. Ele se viciara nos seus ídolos. Princípio espiritual: nenhum substituto do amor perdura. O problema com as drogas: é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Lucas 18:25. O motivo pelo qual as pessoas não conseguem abandonar os seus vícios é o fato de eles funcionarem temporariamente. Voltar-se para algo que produz repetidamente uma espécie de conforto dá às pessoas uma falsa sensação de segurança. Elas conseguem afastar a dor de não conseguirem satisfazer as suas necessidades mais profundas. Os relacionamentos são desafiantes e trabalhosos porque nos fazem exigências. As coisas concretas são sempre as mesmas. Sabemos o que esperar delas. No entanto, a satisfação proveniente do uso das coisas materiais como substitutos não é duradoura. A dor das necessidades essenciais acaba reaparecendo e por isso voltamos à solução mais fácil, apesar de descobrirmos aos poucos que ela não é suficiente. Passamos então a precisar de uma quantidade cada vez maior, embora algo dentro de nós saiba que não é dela que realmente precisamos. É por isso que o vício é chamado de doença progressiva. Joguei futebol no colégio com Ricardo. Era uma pessoa extremamente gentil e educada, fora do campo e excepcionalmente violenta e agressiva dentro dele, como se a sua personalidade se transformasse quando vestia o uniforme. Eu sabia que ele vinha de um ambiente familiar no qual sofria abuso e que tinha muitas coisas dolorosas para encobrir na vida. Hoje, ao olhar para trás, acho que sei de onde vinha toda a violência que ele despejava sobre os jogadores do time adversário. Ricardo era altamente considerado por todos. Os rapazes o respeitavam devido à reputação que ele conquistara no campo de futebol, e todas as meninas o admiravam por causa do seu jeito sofisticado. Sabíamos que Ricardo fumava maconha,
mas não dávamos muita importância ao fato porque ele parecia estar sempre no controle da situação. Quando tínhamos dificuldades, Ricardo era a pessoa que encontrava uma saída. Todo mundo queria ser seu amigo. Vários anos depois de me formar, fui visitar a minha cidade natal. A perspectiva de ver Ricardo me deixava animado e eu esperava com prazer o nosso encontro. Tragicamente, eu não poderia ter ficado mais desapontado. Tudo indicava que Ricardo passara a fazer uso mais intenso das drogas e voltara-se para as substâncias mais pesadas. Às 10 da manhã, ele não conseguia permanecer alerta o suficiente para manter uma conversa. Sua mente divagava enquanto conversávamos, e o que ele falava frequentemente não fazia muito sentido. Disse que não estava trabalhando naquele momento e tive a impressão de que estava tendo dificuldades em conseguir um emprego fixo. O rapaz que eu tanto admirava deixava de existir. Saí do nosso encontro sentindo muito triste. A tragédia na vida de Ricardo era que ele estava tentando lidar com os traumas dolorosos usando drogas. O uso das drogas ajudou-o a enfrentar as dificuldades durante a adolescência, possibilitando que fosse um dos rapazes mais populares da escola. No entanto, ser capaz de entender problemas não é o mesmo que resolvê-los. Os demônios acabavam voltando e ele precisava de uma estratégia mais eficiente para enfrentá-los, porque a antiga droga não estava mais funcionando. Ricardo apelava para uma substância material, procurando lidar com os sentimentos que só podiam ser examinados e resolvidos nos relacionamentos com outras pessoas, tal como um homem rico que foi incapaz de renunciar ao apego à riqueza material. Ricardo estava dominado pelo vício devido à euforia que as drogas lhe proporcionavam. Quando a euforia diminuía, Ricardo voltava ao altar de seu vício em busca de outro adiamento temporário da sua dor. Tal como Jesus previu, é muito difícil desistir de qualquer tipo de idolatria. Jesus sabia que, quando passamos a nos apoiar em coisas materiais para nos sentirmos seguros, é muito difícil desistir delas. Foi isso que ele quis transmitir quando disse que é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Ele não estava falando a respeito de dinheiro, e sim de idolatria. É fácil viciarmos-nos em coisas materiais e acreditar que elas podem substituir as nossas necessidades emocionais. Quando nos viciamos nelas, é muito difícil largá-las. Princípio espiritual. O problema das drogas é que elas nos fazem sentir melhor apenas temporariamente. As drogas não podem nos ajudar a crescer. Esforçai-vos não pelo alimento que se entrega, e sim pelo alimento que permanece até a vida eterna. João 6:27. Ashley é uma mulher incrível. Além de ser uma advogada de sucesso, é pianista clássica e está em melhor forma física do que mulheres bem mais jovens do que ela. É capaz de fazer quase tudo. A meta de Ashley é ter êxito em qualquer coisa que faça, e na maior parte das vezes é exatamente isso que acontece. Procurou a terapia porque queria uma opinião profissional sobre como lidar com a ansiedade que sentia. Você faz hipnose? Perguntou na nossa primeira sessão. Não, respondi. Achei que poderíamos chegar lá mais rápido, retrucou ela. Chegar aonde? Perguntei. Ao ponto em que eu não me sinta mais ansiosa, é claro. Ela respondeu surpresa. Embora a vida de Ashley fosse complexa, o que ela buscava na terapia era bastante simples: definir uma meta e alcançá-la o mais rápido possível. Essa estratégia tinha dado certo em outras áreas da sua vida.
de modo que ela esperava também poder aplicá-la à terapia. Rapidamente pude perceber que Ashley e eu tínhamos objetivos conflitantes. O dela era contratar-me para ajudá-la a se livrar de emoções perturbadoras. O meu era ajudá-la a compreender a si mesma para então lidar com essas emoções. Ela estava tentando livrar-se dos seus sentimentos, e eu estava procurando fazer com que ela entrasse em contato com eles. Tínhamos nas mãos um problema. Ashley era viciada no sucesso, precisava ser sempre a melhor, possuir as coisas mais atualizadas e saber mais do que todo mundo. Ela acreditava que Deus queria o seu sucesso. O problema era que Ashley tinha criado um Deus à sua própria imagem e acreditava na euforia que os seus ícones do sucesso lhe proporcionavam. O fato de Ashley cultivar o sucesso estava conseguindo fazer com que ela não se sentisse mal com relação à sua vida. Ashley tinha tudo o que queria, mas como estava indo apenas atrás das coisas, o benefício que recebia era limitado. Sempre que começava a sentir-se ansiosa, ela saía para fazer compras ou planejava uma viagem. Se em algum momento ela se perguntava sobre o significado da vida, pensava na sua realização profissional. O sucesso de Ashley era um grande antídoto para qualquer sentimento doloroso. Embora Ashley estivesse a cada ano passando um número cada vez maior de conquistas, descobrimos uma coisa interessante na terapia. Ela continuava basicamente a mesma pessoa. Os seus objetivos eram os mesmos, apenas maiores. Os seus desejos eram os mesmos, somente menos satisfatórios. No nível material, a cada ano, Ashley alcançava mais sucesso, mas no nível espiritual e emocional, era como se viesse rapidamente o mesmo ano. Ashley não precisava de uma nova droga para se sentir melhor. Ela necessitava de um novo Deus. Ashley e eu acabamos descobrindo que a sociedade estava lhe dizendo uma coisa. Ela gostava do sucesso, mas não era realmente feliz. Precisava entregar a sua vida a algo que lhe retribuísse a altura. O sucesso é um Deus egoísta. Quando o veneramos, ele nos empobrece espiritualmente. Ele nos ajudará a colecionar ídolos, mas não nos ajudará a sermos pessoas melhores. Na verdade, o fracasso é mais eficaz neste sentido. Ashley chegou à conclusão de que, embora o seu portfólio estivesse crescendo, ela não estava. Precisava ouvir os seus sentimentos e não se livrar deles. Os deuses de Ashley estão mudando. O seu conceito de crescimento está começando a ter menos a ver com o sucesso profissional e mais com a qualidade dos seus amigos. Ashley já não tem tanta pressa porque a perspectiva de tempo do seu novo Deus é diferente. O surpreendente é que, apesar de não estar fazendo tantas coisas quanto antes, ela sente que está vivendo uma vida mais completa. Jesus constantemente orientava as pessoas para as coisas eternas. Ele sabia que a nossa atração pela gratificação instantânea resulta em uma satisfação temporária e em uma satisfação crônica. Ele sabia que a euforia da idolatria é apenas um antídoto para a dor e o desapontamento da nossa vida. O sofrimento para, mas apenas temporariamente. Esse tipo de antídoto neutraliza os sintomas, mas não cura. Jesus nunca encorajou as pessoas a evitar o sofrimento na vida, porque ele não está interessado em um alívio rápido. Ele não queria que as pessoas apenas se sentissem melhor, mas que elas efetivamente melhorassem. A idolatria pode momentaneamente evitar a dor, mas impede também o crescimento. Enquanto nos preocupamos com os ídolos, permanecemos imaturos. A idolatria ajuda as pessoas a evitar as coisas, ao passo que o crescimento só acontece quando as enfrentamos.
Princípio espiritual. Os viciados veneram um Deus egoísta.